E aí eu falei, é isso. Encontrei o meu caminho. Sejam todos bem-vindos. Hoje, com o programa Diálogos, eu tenho uma convidada muito especial, a minha amiga, psicóloga, hoje trabalhando com a psicologia junguiana, mas ela vai falar sobre isso, né? Eu quero ter o prazer de apresentar para vocês Mical Cavalcante. Seja muito bem-vinda, Mical. Obrigada, Paulo. É um prazer estar aqui com você também. Um ambiente acolhedor, né? Então a gente se sente à vontade. Eu quero saber aqui com a Mical e um pouco mais da história dela. Vocês também vão conhecer um pouco mais da história dessa amiga incrível. E eu queria já começar perguntando como anda, né? Como andas? E em relação à questão dos contos, me conta um pouco da sua história. É isso que me interessa agora. Esse jogo de palavras foi ótimo, Paulo. Então, pessoal, Paulo, eu sou uma verdadeira buscadora, né? Eu me considero assim, eterna buscadora das coisas da alma. E sou psicóloga clínica, o atendimento é 100% online agora, para Brasil e exterior. E eu trabalho também com esse universo dos cursos de interpretação de contos de fada, grupos de estudo dentro da perspectiva junguiana, ou seja, a gente estuda a obra ali de Jung a fundo e dos seus contemporâneos pós-junguianos. E esse universo dos contos é maravilhoso. Quando você aprende a ler os contos, porque parece que a gente tem que ter um reencontro. A gente gosta muito de narrativas ancestrais quando criança, então tanto narrativas dos contos de fada, como lendas, como folclore, histórias de terror, histórias de amor. E a gente ouve essas histórias bíblicas, histórias religiosas, e aí parece que depois a gente vai ficando adolescente, parece que vai dizendo que isso já não é tão importante, que nem é bom que as pessoas saibam que a gente gosta dessas histórias. E aí parece que depois, na vida adulta, a Mical reencontrou esses contos por meio da psicologia. Só que agora, entendendo por que isso chama tanto atenção, por que isso se conecta com esse universo da alma. Então, a minha história vai por aí, Paulo, vai por aí. Bom, então vamos por aí, né? Você falou uma palavra-chave aqui para a gente conversar. Você falou de reencontro, né? Então você disse, tem um período que a gente desconecta, vai viver outras coisas. E aqui eu fiquei pensando agora de conexão, né? De reconexão. E de repente você diz, olha, me reencontrei porque os contos faz parte da nossa infância e fez parte da sua. Então me conta um pouco quando você se lembra assim na sua infância com como se deu esse encontro com os contos. Você lembra, assim, de algo? Tem algo marcante? Lembro. Bom, primeiro, gente, que é muito interessante esse universo da leitura. Eu sempre fui uma leitora muito ávida, né? E eu lembro do primeiro livro que eu li na minha vida, que se chamava O Cavalinho Azul. Minha mãe me levou numa biblioteca municipal, e aí a gente escolheu, né? Eu comecei o processo de alfabetização, então comecei a ler, e ela me levou nessa biblioteca, porque meu pai e minha mãe sempre leram muito. E acredito que eles quiseram estimular isso em mim. Meu Deus, eu peguei aquele livro, eu tinha que ler a noite inteira, porque livro de criança são pequenas frases, né? Então eu lia rapidinho, aí começava a reler novamente.
E aí eu lia e relia. E eu falava, mãe, agora eu vou ler de novo. E minha mãe já não aguentava mais, porque eu lia a mesma história várias vezes. Então já começou aí, o Cavalinho Azul, que era uma história de um cavalo fantástico. E aí, como eu sempre fui cristã, eu tinha acesso a essas narrativas maravilhosas da cultura cristã. Então, os milagres, o abrir o mar vermelho, né, todo aquele universo maravilhoso e a forma que as professoras contavam, usando imagens e nos fazendo pensar sobre aquilo que ela narrava. Eu acredito que em torno dos 10 anos, eu não vou conseguir precisar assim esse fato, mas vocês se lembram do Teatro dos Contos de Fada na TV Cultura? Você lembra, Paula? Não sei se você vai lembrar disso. Eu não me lembro especificamente disso, mas assim, eu vou entregar um pouco a minha idade aqui. Eu sou até anterior ao Castelo Rá-Tim-Bum, né? Antes do castelo tinha o Rá-Tim-Bum. Mas é por aí mesmo, tá, Paulo? Na TV Cultura é por aí, porque primeiro tinha o Rá-Tim-Bum, depois, muito tempo depois, que veio o Castelo Rá-Tim-Bum, né? Rá-Tim-Bum, então, tinha Lucas Silva e Silva. História. Com Marcelo Taz novinho. Isso mesmo. Era mais ou menos desse período. E eles passavam, então era com a Shelley Duvall, e eles tinham um teatro mesmo. Eles gravavam como se fosse um filme, uma pequena série. Só que era um grupo de teatro. E era maravilhoso, era lindo. E eu lembro que nada podia interromper aquele momento. Eu sentava em frente da televisão e ficava assistindo, que não queria nem sair no comercial, né, para não perder nenhum trechinho. Então aquilo era apaixonante. E até hoje, às vezes eu vou no YouTube, porque você encontra no YouTube todos os episódios. Então, com aquela qualidade de imagem, assim, já passada, mas é possível aprender a mensagem da história. Então aquilo me marcou profundamente. A Disney, ela trouxe muitas histórias, sim. Só que a Disney, ela faz algumas adaptações, ela suaviza algumas coisas, não é? Então, lá no Teatro dos Contos de Fada, era um pouco mais próximo da narrativa mais ancestral, que não tem como a gente saber qual era o original. Afinal de contas, é pela oralidade que a gente conhece essas histórias. Então, por exemplo, os irmãos Grimm iam até as contadoras de história, paravam para escrever essas histórias. Elas narravam, tanto que elas tinham um costume assim, se elas errassem algum trechinho, elas, não, espera aí, elas voltavam a contar a história para serem fiéis àquilo que elas tinham ouvido. Tinha que sair exatamente como elas tinham ouvido. Então, eles vão coletando essas histórias. E elas têm aí um fundo adulto também, não é só infantil. A Disney traz uma coisa mais infantil, mas o conto ancestral, ele é coberto de nuances de toda a estrutura da psique. Então, vai falar sobre temas como a mãe querendo matar a filha. Tem algumas coisas assim que para nós, só que não dá para contar para uma criança, a gente pensa. Mas era contado para o povo, era contado nas cortes dos reis. Então tem toda essa história. Então é muito interessante quando a gente pensa que está falando de um fenômeno humano. Coisas que nós seres humanos pensamos, passamos, além da moral. Então fala-se sim de virtudes, mas nós também temos essas sombras da nossa humanidade contidas ali. E aí, na adolescência, eu continuei gostando muito, mas a gente vai ficando mais velha e vai tendo outros interesses, aí já acha, né? Já pensa que tem que ler outras coisas mais adultas. E a gente sai um pouquinho desse universo. E aí eu lembro que na faculdade de psicologia, a gente tem acesso a alguns materiais mais dentro da psicanálise mesmo. A psicanálise dos contos de fada,
acho que tem um que chama Fadas no Divã, O Lobo Mau no Divã, tem umas, A Psicanálise na Terra do Nunca. Então, por ali eu já comecei a ler. E aí a gente tem uma analista junguiana muito conhecida por um livro assim que é best-seller há muitos anos seguidos, que tinha um livro que falava sobre a ancestralidade desses contos, trazia mais essas versões para a gente conhecer, mais ancestral, que é a Clarissa Pinkola Estes. E o livro famoso dela é o Mulheres que Correm com os Lobos. Muitas mulheres, muitas pessoas são apaixonadas por esse livro. E eu nem a conheci através dele, foi mesmo através desses... acho que é Contos dos Green que chama o livro, se eu não me engano. Posso estar enganada, mas acho que é isso. E aí eu fiquei apaixonada. Passou-se um tempo e eu quis reler, uns bons anos, tá, pessoal? Uns bons anos, Paulo. Eu quis reler o livro do Freud, da interpretação dos sonhos. Olha como as coisas se conectam assim, de uma forma bastante interessante. Por causa da leitura desse livro, conversando com uma amiga, ela falou, você conhece o livro da Von Franz, O Caminho dos Sonhos? Falei, não conheço esse livro. Ela é junguiana, faça uma leitura. E aí eu fui procurar esse livro e eu fiquei apaixonada. Então já estava relendo a interpretação dos sonhos do Freud, comecei a ler e aí eu fui pesquisar sobre a vida da Von Franz. Quando eu descobri que ela tinha vários, dezenas de livros e muitos deles versavam sobre os contos de fada. O mal nos contos de fada, a interpretação dos contos de fada, o motivo de redenção nos contos de fada, o feminino nos contos de fada, e por aí vai embora. E aí eu falei, é isso. Encontrei o meu caminho. Então, esse universo onírico já me chamava. E os contos de fada é o mundo dos sonhos, gente, onde tudo pode acontecer. Tudo pode se configurar e o herói e a heroína nem acham estranho. Aparece um doente, tá tudo certo, o cavalo fala, o lobo fala e tá tudo ok. Não tem nenhuma desconfiança. Um cavalo falante? Não, é tudo super tranquilo, como nos nossos sonhos. Quantas personificações a gente encontra, quanto desse universo fantástico existe na vida onírica. Então, tudo isso foi interligando e me direcionando para esse caminho. Então, hoje eu trabalho de forma terapêutica com os contos, no espaço, no setting terapêutico, mas também ministro várias jornadas de autoconhecimento por meio das narrativas maravilhosas. E, inclusive, eu tenho uma companheira de viagem, assim, nós estamos sempre juntas nesse universo, que é a Carolina Chamizo Babo, mestre em comunicação. Então, ela propõe essa parte mais histórica, ancestral, e eu venho com a parte de interpretação psicológica. Tivemos, nesse último final de semana, uma imersão em contos de fada, onde, por 3 dias, nós abordamos 3 universos fantásticos. O alemão, que é do conto dos Green, os contos indianos, com Joseph Jacobs, e também os contos celtas. Então foi maravilhoso. É muito bom quando a gente se encontra. É muito bom e é interessante porque você tocou num assunto muito importante, né? Que é a estimulação que os pais eles proporcionam para a criança desde a infância, né? O quanto a leitura é importante, o quanto é importante a estimulação da fantasia, do lúdico, né? O quanto isso prepara o solo da existência humana para a vida, né? Para o desenvolvimento. Depois, futuramente, tudo isso dá uma base tão rica, né, para a pessoa ser o que ela tem que ser o que ela quiser ser, seja psicólogo, seja músico, seja um escritor, seja lá o que for, né? Digamos, vai ajudar inclusive em trabalhos mais convencionais, digamos assim, né?
mas o quanto isso é importante, né? Essa questão da leitura é importante, porque é muito legal a gente poder, e hoje não tem mais, infelizmente, tem os canais fechados, né? Mas na nossa infância tinha muito programa infantil, muito desenho, né? Isso é muito legal. Só que o livro é diferente, né? Porque o livro, ele estimula com que você crie a cena. Você imagina a cena e você monta a cena do jeito que você quiser. Então, isso estimula demais a criatividade, né? Uma outra questão super importante que você está dizendo, e o adulto, ele é muito inocente, não é a criança que é inocente, é o adulto que é muito inocente, né? Porque ele acha que a criança não capta, né? Não tem violência, não tem sexo, não tem isso, tem aquilo, né? Nas histórias e tal. A criança capta. Essas histórias, elas contam, né, da existência humana, da história, né, humana, da psique, né? Então, a pessoa capta. Por exemplo, Pequeno Príncipe, livro para criança, né? Então, esse tipo de coisa. Então, você foi falando o quanto é interessante isso, essa estimulação, né? Eu converso com algumas pessoas, inclusive aqui no Diálogos, e as pessoas falam sobre isso. O quanto a leitura foi dando base, né? Foi preparando o solo para a pessoa fazer o que ela faz hoje. Mas aí tem todo esse caminho, né? Tem todo esse caminho, vai passando pela adolescência, vai se tornando adulto, às vezes um pouco perdido, e de repente algumas conexões, como você disse, vai fazendo, opa, faz sentido, opa, achei, né? E é interessante, Paulo, porque é o seguinte, o Joseph Campbell, que é um grande mitólogo e é uma referência para nós desse universo junguiano, e ele também admirava muito o trabalho de Jung, cita Jung muitas vezes, e cita Freud também. Ele fala muito dessa coisa de siga a sua bem-aventurança. O que é esse seguir sua bem-aventurança? Lembre-se dos seus interesses de quando você era criança, porque essa é a sua bem-aventurança, sua felicidade na vida. A gente não gosta do que gosta por acaso. E todos nós estamos num vasto mundo. E a gente pode usar os nossos talentos, as nossas habilidades, os nossos desejos em prol de transformações, a nossa e a do outro. E ele fala muito disso. Por exemplo, ele tem uma coletânea de obras que chama As Máscaras de Deus. Então, ele aborda em cada uma dessas máscaras de Deus a mitologia primitiva, mitologia oriental, ocidental, moderna. E ele lembra, quando ele era criança, de ter visitado uma espécie de uma exposição onde tinham máscaras indígenas. Acho que era norte-americana, porque ele é americano, se eu não me engano. E ele viu essas máscaras e ele ficou muito impactado com aquilo. E ele queria saber mais daquele povo. Por que o uso das máscaras? Que divindades essas máscaras representavam? E na vida adulta, ele vai dedicar uma coletânea entre as suas inúmeras obras para as máscaras de Deus. Gente, então é só se conectar e seguir adiante, se sentir capaz com recursos internos de lidar com os desafios. Quem ia imaginar que a gente poderia trabalhar com contos de fada de forma terapêutica? Alguém pensou sobre isso? E Jung fala, tem alguma coisa de real importância que antes não foi fantasia? Então, a fantasia criadora, não a degenerativa, que leva a gente para neuroses, psicoses. Não, a fantasia criativa, o mundo imaginal, ele é riquíssimo.
E ele nos capacita a viver uma vida com sentido. É interessante, porque você está falando, né? A fantasia, você fez questão de fazer uma distinção, né? Porque as pessoas ficam pensando que fantasia tem a ver com patologia, né? Com a questão das neuroses. Eu fiquei pensando que, na verdade, as patologias, elas são obstruções que vão acontecendo, né? Na vida de um ser que nasce com uma potência de criatividade. E se a gente pode fazer uso, é lógico, com a facilitação dos pais, porque nós nascemos inseridos numa sociedade, numa cultura, e é isso que você está trazendo, o quanto é importante essa figura, as figuras parentais, né, para poder apresentar ao mundo, poder apresentar, né, faz total sentido essa questão da infância, porque as coisas elas marcam muito profundamente, né? As vivências elas são assim intensas e aquilo fica como um registro que se a gente for lá, então eu acho que você está dando uma dica também. Depois você me confirma, né? Estou eu aqui falando por você. Mas uma dica, né, para as pessoas que estão acompanhando, que é poder fazer, revisitar, né? Você disse isso, né? De poder, o que eu gostava, né? O que me chamava atenção, porque é o fantástico, né? É fantástico, é espetacular, né? É o devaneio, Paulo. O devaneio. Da questão de Reverie, né? Sim. Então, ser capaz de conter e permitir esse devaneio, é esse devanear saudável, né? Essa coisa de poder sonhar, de poder ir além. Inclusive, é isso mesmo. Inclusive, só pode ser realizado aquilo que um dia foi sonhado, né? Se não foi sonhado, não tem como ser realizado. Então, tem um fluxo. As pessoas, elas sofrem, né? Elas padecem da falta de sonho, né? Do concreto, né? Quando a vida fica muito concreta, pau é pau, pedra é pedra, é preto no branco, a sociedade e as pessoas passam a sofrer demais, né? Então, todo esse mundo, né, todo esse resgate, ele é, assim, extremamente importante e fundamental, né? Essencial. É mais do que fundamental, é essencial. Porque travas a gente tem até internas. Então, quando nós fazemos conexões positivas, então isso é maravilhoso. É maravilhoso a gente ter alguém que nos ajuda a transcender. Alguém que nos ajuda a pensar, olha, é possível, tem os desafios, não desanime, não pense que vai. A gente brinca, né? E assim, brinca e é uma coisa realmente para a gente pensar. Que quando a gente quer que as coisas caiam do céu, a gente está vivendo muito nesse mundo do complexo matriarcal. Porque a mãe, ela sente pelo bebê, ela deseja pelo bebê, ela pensa pelo bebê. Então o bebê, a dorzinha. A mãe ouve aquele choro, a mãe suficientemente boa chega para amparar. Então, é o pai que eclipsa a imagem do matriarcal e nos ajuda a olhar e falar assim, não, mas tem coisa lá para você buscar, vai lá. Eu acredito que você consegue, vai lá. Então a gente tem a segurança da mãe interior, mas tem que ter esse pai interior também para nos dizer, vai lá buscar. Tem mais para você lá também. Movimenta. A mãe é o repouso, é aquela satisfação no aqui e agora. E o pai interior é aquele que fala assim, adia um pouco a satisfação,
mas tem uma recompensa maravilhosa para você lá. E a gente vai tentando equilibrar isso, né? Vivendo o momento presente, mas sem deixar de sonhar, sem deixar de querer, né? Não, é muito, muito, muito bom, assim, né? Porque você está trazendo... A gente traz aqui Freud, traz Jung, traz Bion, a gente pode trazer... Estava pensando até na Klein agora, o bom objeto, né? Então, uma boa mãe, um bom pai, né? Você falou do suficientemente bom, né? Do Winnicott. Então, existem diversos caminhos falando da mesma coisa, né? Da mesma coisa, cada um com a sua ótica, né? Cada um com a sua experiência, né? Porque todos nós, cada um de nós temos a nossa experiência. E essa experiência que vai sendo constituída também nos encontros, nos diálogos, né? A gente vai se encontrando, vai dialogando, vai trocando, vai experimentando, vai inventando, né? Então, quanto tudo isso assim é fantástico, né? Muito interessante, muito interessante. Bom, eu queria que você falasse um pouco mais, então, como foi esse encontro com essa sua parceira de jornada e como tem sido toda essa caminhada. Me conta um pouco como está a jornada hoje. Então, vamos lá. Tudo começou quando eu me entreguei mais para esse universo midiático suficientemente positivo, Paulo. Então, assim, eu me formei e a gente até estava conversando, como você disse, nos bastidores, eu precisava ainda me dividir entre a profissão comerciária e a psicóloga. E isso me causava muita angústia, né? Essa cisão, essa divisão interior. Porque você dedica toda uma energia para aquilo que já é mais concreto e tem que dedicar também uma energia para aquilo que está uma criança dentro de você. É um processo formativo. Então, você sai da faculdade, mas você tinha uma vida antes da faculdade. Essa vida te sustentou enquanto você estava na faculdade. E aí, com muito sofrimento, e me sentindo muito dividida, e Jung fala muito disso, que as nossas neuroses vêm justamente de uma divisão interior. E aí a gente precisa ter a função transcendente, ou seja, criar um símbolo para nos ajudar num processo de pacificação, harmonização dentro de nós. E aí, naquela crise, né? E aí? Eu sou a psicóloga ou sou a vendedora? O que eu sou? Ou seja, eu não conseguia se ver como as duas coisas. Tentava unir. Buscando integração, né? Exato. Mas a gente tem que viver algumas mortes no nosso processo. Parece que eu não queria viver essa morte da comerciária. Eu não entendia que eu precisava que ela morresse para que a psicóloga tivesse espaço, né? As duas coisas ali me sustentaram durante um tempo. Mas chega um momento em que algumas coisas precisam ir embora. E eu tinha esse chamado dentro de mim, como diria o Joseph Campbell, chamado para a aventura. Mas era um medo danado que não me deixava ir. O medo da instabilidade, o medo de não dar conta, o medo dos próprios questionamentos. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu dou conta disso? Como que eu vou me sair como psicóloga? E aí eu resisti àquela briga, uma parte puxando para um lado, uma parte puxando para o outro. E eu falei, eu vou precisar agora perceber para quem que eu vou dar ouvidos. E aí eu dei ouvido para a psicóloga. Rompi
o contrato na empresa onde eu estava. Muitas pessoas acharam isso uma loucura, mas, né, eu tive apoio na minha casa com o meu marido. Eu diria que uma boa ideia sempre é uma loucura, viu? Muita, muita. E aí eu tinha uma única opção, fazer dar certo. E eu falei, eu vou entregar tudo de mim, nas minhas possibilidades. Não é copiando ninguém que a gente dá o melhor de si. Não é se comparando a ninguém que a gente dá o melhor de si. Mas é fazendo as conexões assertivas. Eu ia falar corretas, mas achei essa palavra muito ordenatória. Não é isso. É mais assertiva. É mais uma conexão positiva. E eu comecei a me entregar mais para o Instagram, que é a rede que eu mais uso mesmo, que é a que eu mais tenho afinidade, e eu comecei a fazer lives. E aí, durante esse período, eu tinha saído da faculdade, eu estava há alguns anos já sem estudar, e até tinha muito interesse em fazer uma pós em psicologia junguiana, mas só tinha presencial e não eu, que eu saiba, Paulo, até hoje, parece que nós não temos uma aqui na cidade de Rio Preto. E aí eu teria que me deslocar. E aí, assim, eu tinha acabado de sair de um trabalho fixo, eu não tinha uma renda fixa. Estava fazendo, colocando aguinha para florescer a psicóloga. Vamos pensar assim, ela já tinha despertado. Agora ela precisava florescer. Então, o que eu fiz? Eu descobri que tinha uma pós pela PUC do Rio Grande do Sul, online, de psicologia positiva, ciências do bem-estar e autorrealização. Fiz. Falei, não sei como vai ser isso. Como eu vou pagar essa pós? Atos de fé, como diria a Bion. Fui pelo atos de fé. E fiz, gente. A coisa, quando você segue tua bem-aventurança, as portas se abrem. E a coisa deu certo. E foi um dos cursos de especialização mais apaixonantes, porque a psicologia positiva é um clamor do Martin Seligman, quando ele foi eleito presidente da Associação de Psicologia Americana, e ele falou assim, olha, nós temos até agora olhado para aquilo que é transtorno, para o sofrimento. A gente precisa olhar para o que tem de melhor dentro do ser humano que o ajude a ultrapassar esse sofrimento, essa angústia. Ele era psicólogo e ele trabalhava com depressão. Então, ele passou 20 anos estudando a depressão. E ele estava cansado de trabalhar com a depressão. Porque a depressão, você não pode, por exemplo, fazer um exercício de depressão com seus alunos. Mas você pode fazer um exercício de psicologia positiva, de forças de caráter. Então, ele já vinha se interessando por essa questão da força interior do ser. E aí, quando ele fez esse clamor, eles reuniram vários estudiosos, se eu não me engano, foram mais de 50 estudiosos de variadas áreas de conhecimento, psicólogos, psiquiatras, médicos, comunicadores, educadores, para fazer uma busca de 2.500 anos atrás, de tudo que era mais valorizado pelos variados sistemas de crença, culturas, nações. E aí eles chegaram ao estudo das virtudes e forças de caráter. Então, eles fizeram vários estudos, desde tribos mais originárias, até grupos de estudantes de grandes faculdades, universidades dos Estados Unidos. Coisas muito diferentes, mas o que era valorizado universalmente? E aí eles começaram a estudar toda essa vasta gama de virtudes e de forças interiores. Então, nós temos toda uma estrutura para trabalhar com essas virtudes e forças de caráter, como trabalhar a neuropsicologia, a neurologia, com as questões de neurônios espelho, que nos ajudam nessa questão da empatia,
toda essa ciência do bem-estar, o que motiva um ser a se autorrealizar, a autotranscender. Então, o curso aborda muito isso. Fiquei apaixonada e o meu trabalho de conclusão de curso foi a coragem em O Hobbit. Então, eu fiz uma leitura de como a virtude, coragem, ela se manifesta nessa narrativa fantástica do Tolkien, que é a história do Hobbit. E aí, maravilha, né? Foi maravilhoso. Depois disso, eu percebi que tinha pós em psicoterapia junguiana pela Unip de São Paulo, e entrei e concluo agora, né, em agosto. Então, eu já vinha estudando Jung de forma autodidata e na companhia também de algumas pessoas queridas, mas agora eu posso fazer essa especialização oficialmente, né? Nesse interim desses dois acontecimentos, quando eu me entrego mais para essa questão do que eu realmente gosto, do que me faz sentido como ser, e inserindo isso na psicologia, eu começo uma série de lives no Instagram, que chamava Me Conta um Conto. E aí eu fazia uma leitura simbólica de variados contos, fazendo um tour aí pelo mundo. E em uma dessas lives, eu faço de Shahrazad, ou como a gente conhece aqui, Sherazade, e as Mil e Uma Noites. Então, trago a ideia dessa mulher que fala, essa mulher que tem voz, essa mulher que luta pela sua sobrevivência e consegue, assim, ter aquele rei, né? Aquele sultão, praticamente em suas mãos por causa das histórias. Então, era uma condição terrível. Esse sultão havia sido traído e, por isso, ele se casava com uma mulher a cada noite e, no dia seguinte, matava a mulher, para não correr o risco de ser traído novamente. E Shahrazad, vendo tudo o que estava acontecendo, ela se coloca para o pai e fala: eu vou me casar com o sultão. Essa mortandade tem que acabar. E o pai fica desesperado. Como? Não vou dar minha filha em casamento para o sultão de forma alguma. E ela fala: pai, confia em mim. Eu vou acabar com essa mortandade. E aí ela tem todo um plano de começar a contar a história para o sultão uma noite. Fala: sultão, mas agora, amanhã, já está tarde, amanhã eu continuo essa história. E ele fica curioso demais. E ele quer todos os dias ouvir a outra parte. Então, quando você lê As Mil e Uma Noites, não é uma história que acaba e termina. É uma história emendada na outra. Não tem fim. Então, contando essa história, eis que a Carolina, que tem um perfil lindíssimo, chamado Era Uma Vez Outra Vez. O trabalho de mestrado dela foi justamente sobre a reinvenção dos contos de fada na atualidade. Então, ela aborda, por exemplo, contos de fada em Crepúsculo, que a gente vê ali o tema da Bela e a Fera. Entre outras coisas lindas, depois vocês confiram o perfil dela e o trabalho da Carol. Ela me conhece pelo Instagram e ouve essa live. Daí eu falo ouço, porque ela fala assim: Mical, eu tava lavando a louça e te ouvindo. E ela: quem é essa mulher, né? E a gente começa a trocar mensagem. E eu falo: vamos fazer uma live juntas? Vamos! E começou assim, Paulo. E estamos aí até hoje. Nós temos o curso Interpretando os Contos de Fada. Vocês podem ver lá no meu perfil do Instagram, a primeira live que a gente fez junto foi interpretando a princesa e o sapo, né? Depois a gente conta como nós conhecemos os contos, como ele nos ajudou a atravessar vários conflitos da nossa existência. E a gente nós temos um curso maior chamado Interpretando os Contos de Fada, Trilhando os Caminhos da Alma, onde nós temos várias aulas sobre esse universo simbólico e analisamos 7 contos escolhidos a dedo, trazendo essa proposta de olhar para esses símbolos, pensar essa história, que mensagem ela tem para a nossa transformação. Nós temos Círculo de Mulheres,
que são eventos para mulheres, baseados em narrativas maravilhosas. Então, a gente pega os contos que são coletados ou escritos por mulheres, justamente para falar dessa psique feminina, e trabalhamos um lugar de fala para essas mulheres. Temos a Jornada da Heroína, que Maureen Murdoch, que é a criadora da Jornada da Heroína, vai falar assim, olha, a jornada do herói é muito importante, mas nós temos também a jornada da heroína interior, o feminino dentro de nós. A mulher, como isso se desenvolve para a mulher, essa jornada? Quais são os desafios que ela enfrenta? Ela se identifica com esse universo masculino. Ela sofre porque ela sente uma espécie de saudade ou de intuição de que tem coisas do feminino que estão sendo negligenciadas em prol do masculino. Né? Então, como voltar a se conectar com esse feminino interior? Então, é esse sagrado feminino que a gente aborda na Jornada da Heroína. E aí, Paula, a gente já falou sobre Senhor dos Anéis, já falou sobre Harry Potter, já falamos sobre as Crônicas de Nárnia, entre outras várias histórias fantásticas. E assim caminhamos, Paulo. Até hoje. E assim todos os canais, todos os contatos, as indicações estão aqui embaixo na descrição. Então procura lá a Mical, né? E é interessante, eu estava pensando aqui, você está falando que me dá a impressão que a grande maioria do seu público são mulheres. Tô certo? Está sim. Deixa eu te perguntar. Temos homens também que participam. Deixa eu te perguntar uma questão, né, que eu acho que é muito interessante isso. O que o público busca, sendo homem ou mulher, o que eles buscam, né? E sendo maioria mulher, onde estão os homens, né? Boa pergunta, capciosa, Paulo, capciosa. Nosso público é a maioria mulher porque a intuição, essa dimensão intuitiva, é muito típico do feminino. Então, Jung fala assim, que nós temos uma forma consciente de sentir, de funcionar no mundo, e uma forma inconsciente. Por exemplo, eu, Mical, funciono conscientemente pelo feminino. Me identifico com o feminino, a minha cosmovisão é feminina. Consequentemente, o masculino que existe em mim, ele fica mais inconsciente, ele dá os seus pitacos, ele me orienta e me direciona em algumas ações, mas a maior parte é a feminina. E isso pode acontecer independente de gênero, né? A gente se identifica, funciona de uma forma consciente, até pela própria formação egóica, e a outra polaridade, vamos pensar assim, vai ficar no inconsciente. Então, as mulheres, o feminino, o princípio feminino da alma, ele é intuitivo, é a intuição. E o masculino é a lógica, é a razão. Então, muitas mulheres que se veem nesse lugar, né, sendo atravessada por esse masculino, às vezes sendo exigida que funcione pelo masculino, dê resultados, apresente metas, seja eficiente, seja competitiva, vá lá e conquiste. Sente que o intuitivo fica mais quietinho, silenciado, só que ele existe. Então, quando se encontra esse lugar das narrativas ancestrais, vem, chama. Então, a gente tem, quem são os homens, de forma conscientemente falando de funcionamento, chegam para nós, que estão entrando em contato com a sua intuição, estão permitindo que o princípio feminino da sua alma fale. Então, um homem extremamente racional não vem, não chega.
até nós, mas um homem que é intuitivo. Por isso a gente recebe, por exemplo, muitos psicólogos. É porque o psicólogo precisa, é uma questão de necessidade de refinar, ouvir a intuição no processo, para não se deixar levar por uma coisa muito lógica e ouvir o que é da alma daquele cliente, paciente que chega. Né? Então, eu acredito, é assim que eu sinto, que o feminino chega para nós dessa forma, através de mulheres e também desses homens que estão reconhecendo o quanto é necessário o princípio da alteridade, como diria o Carlos Barton, que é feminino e masculino em harmonia. Podem ser diferentes, mas são harmônicos. Né? Aliás, eu estou aqui pensando, né? Você está falando, precisa ter a integração, né? Precisa ter o encontro, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, né? O homem, por exemplo, na terapia, né? Chega muito mais mulher do que homem. O homem, quando chega, é num sofrimento danado, né? Então, tem uma questão, faz todo sentido a questão do homem, que ele tem um pouco mais de sensibilidade, né? Ele consegue se aproximar um pouco mais da sensibilidade, né? Do feminino, né? É muito interessante. E eu estava pensando aqui também, da Sherazade, né? Que você falou da Mil e Uma Noites, né? Eu fiquei, isso é muito terapia, isso é muito análise, né? Porque a terapia, a análise é isso, né? A pessoa chega com uma história e aquela história vai virando outra, e vai virando outra, e vai virando outra, e vira um processo de 1001 noites, né? A pessoa fala, não, eu quero ir lá para resolver esse problema, né? Ela chega lá e aí quando vê é história e um processo. Camadas. Muito bom, Paulo, muito bom mesmo. É isso, né? Aí a gente começa uma história, aí dá o horário, a gente fala, bom, continua essa história depois. Continua depois. Ou conta uma história e fala assim, e aí eu vou ter que tomar uma decisão, e aí no próximo encontro eu te conto como é que foi. E às vezes no próximo encontro aquela história já foi embora, nem lembra mais, porque já tem outra. Emergindo. Já é outra história, né? É lógico que volta, né? Fica ali, né? Muitas vezes tem uma questão que ela volta, ou ela vem numa outra roupagem, tudo mais. Mas são histórias, né? Muitas histórias. E essa questão da sensibilidade, né? De poder... Você estava falando sobre isso, eu acho que é importante a gente poder pensar, né? As pessoas poderem pensar. O quanto é perigoso essa questão da cisão, essa questão da polarização, né? Então, às vezes eu vejo uma rivalidade que não é sadia, né? Do feminino contra o masculino, porque também tem muito machismo, né? Então tem uma luta que ela é super importante, né? Da mulher conquistar o seu espaço e tudo mais, mas do cuidado que tanto a mulher quanto o homem eles precisam ter para não fazer um rompimento, não fazer uma cisão, né? Porque senão vira o oposto, fica a briga, uma rivalidade, briga de opostos. Eu fiquei pensando nisso, se faz sentido isso, quando na verdade é uma integração das duas partes, que o feminino tem um pouco do masculino e o masculino precisa ter um pouco do feminino também, né? Eu fiquei lembrando, você falou de homens, né? O homem precisa da intuição, precisa da sensibilidade, o quanto Freud, por exemplo, foi amado, foi desejado, estimulado pela mãe, né? Meu sigue de ouro, assim, era
né? Ele era chamado meu sig de ouro, né? Ele era um... Então, quanto essa energia feminina foi importante para ele, né? Então, ele tinha um lado masculino muito forte, mas o lado feminino dele era absurdo também, né? Por conta de um investimento materno, assim, quase de veneração. Mas, como você disse, tinha uma questão muito forte do homem, do judeu, né? Do judeu, que conta uma história que o pai, por ser judeu, tinha que atravessar a rua, né? Atravessar a calçada, porque o judeu não era bem vindo, né? Então, conta uma história, reza a lenda, que certa vez um não-judeu tirou o chapéu do pai dele e jogou no chão, né? E aí o que você fez? Não fiz nada, né? Então, aquilo ele falou, não, eu vou me vingar, né? Até uma atitude, assim, enérgica. Mas a vingança não seria violenta, né? Seria uma vingança aí, intelectual, enfim. Enfim, mas eu estou contando essa história porque eu lembrei e o quanto é importante essa junção, né? Essa integração. Sim, Paulo. Eu brinco assim, a gente não quer abaixo o patriarcado, o matriarcado agora, a gente quer alteridade. A gente quer que os dois princípios da alma tenham espaço, porque lá na frente, quando a gente estiver no final da vida, a gente vai estar buscando pela totalidade. Então, só tem totalidade se a gente integrar essa alteridade. Se eu puder ter igual fala nas minhas diferenças. A gente tem uma tendência a polarizar, aquilo que Jung chama de unilateralidade. É uma tendência. Então, por que a mulher volta a esse... A gente pensa, lá no iniciozinho da civilização, nós tínhamos a adoração à grande mãe. Então, tudo era para o feminino. Depois nós temos todo um movimento para o masculino. E agora a gente está buscando, gente, não dá para ser nem um só, nem o outro. Tem que ser os dois. Porque é isso que depois vai nos ajudar a sermos realmente plenos. Só quando essas polaridades estiverem... tem aqui, né? Um polo aqui, outro aqui. Quando nós estivermos nesse centro, é quase uma utopia. Vamos falar a verdade aqui. É quase uma utopia. Mesmo porque eu vou procurar equilibrar esse masculino dentro de mim. Mas eu funciono de forma consciente por esse feminino. Então, como trazer essa imagem de equilíbrio? Sem, com isso, me forçar a uma situação, sem, com isso, só defender uma ideologia. Não é essa a proposta, é viver essa alteridade. Esse masculino dentro de mim me ajuda a ir para frente. Se não fosse isso, eu não teria me entregado só para psicóloga. Se não fosse essa ação, se não fosse essa espécie de agressividade, não, vou ter que romper com isso daqui. Não, mas não faça isso. Não, tenho que fazer. É o não. Não, eu vou ter que dizer não. E essa não dá mais para alteridade, essa alteridade que você disse uma palavra no começo. Busca. Não é fácil, é quase uma utopia, mas é uma busca, né? É uma busca, a gente está buscando, porque não tem só, né, a questão também da felicidade, do sucesso, da falta de sofrimento. Isso é uma utopia também, né? Nós estamos numa eterna busca e tentando Estamos integrar. Da dificuldade. Não é? Jung fala, o homem precisa da dificuldade porque a dificuldade leva à saúde.
Exatamente. Bom, nós estamos chegando no nosso final, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, que é a seguinte: tem alguma coisa que eu não perguntei para você que você gostaria que eu te perguntasse? Uau, Paulo, que pergunta! Uau! Deixa eu pensar alguns segundos. Ok, vamos lá. Eu gostaria que você me perguntasse se eu me sinto, como que eu me sinto com a psicologia, com tudo aquilo que eu tenho vivido. Então vamos lá. Como você se sente com a psicologia, com tudo isso que você tem vivido? Eu me sinto muito próxima dessa sensação de plenitude. Eu me sinto vivendo uma vida com sentido, gente, porque isso não tem preço. Não tem valor maior do que você sentir que entende, compreende porque está aqui. E aí cada um tem uma perspectiva, cada um tem uma interpretação do que seria o propósito. Até uma das últimas animações da Disney, acho que chama Soul, fala um pouquinho sobre isso. Esse conflito entre missão, entre propósito. Claro, cada um tem uma perspectiva, mas eu percebo que você sentir que você está aqui para uma reconciliação consigo mesmo, como pessoa, e reconciliação com o seu próximo, conexão com o próximo, com tudo que te cerca. Sentir que você está aqui para ser uma substância ali no processo alquímico de transformação da outra pessoa é muito importante. Porque aí as suas ações têm uma responsabilidade. Porque você, quando sai, né, acorda e vai fazer alguma atividade cotidiana, até mesmo antes do teu trabalho, você olha o céu, que você olha a rua onde você mora, que você dá atenção para os seus bichinhos, vocês devem estar ouvindo um bichinho aí, que é a Margot, a calopsita, é instinto, gente. Então ela vai ficar cantando e pedindo aqui atenção. E você olha para aquilo e você tem condições de viver o momento presente, sem tanta preocupação, o que vai ser do futuro, mas você está em concórdia com o fluxo do dar e receber, faz toda a diferença para uma vida bem vivida. E é como eu tenho me sentido agora. Tenho vários sonhos, tenho várias coisas que eu ainda quero chegar, que eu quero ter aqui, mas você tem aquela sensação de estar no caminho correto. Muito bem, muito bem. Bom, e assim nós vamos caminhando para o nosso final, sem antes fazermos aqui vamos fazer um bate-bola aqui, que eu quero te ouvir mais um pouquinho. Eu falo uma palavra, você me responde ou com uma palavra, ou pode dizer uma frase, sem problemas. Para você, Mical, uma felicidade. Viver. Uma tristeza. Pensar que existem sofrimentos desnecessários. A psicologia. Realização. Os contos de fada. Autorrealização. A religião. Ressignificação. O feminino. Voltar para casa. O masculino. Entrar em concórdia. Um sonho. Um sonho.
chegar ao final da vida e pensar que realizei aquilo que era para ser realizado pela minha alma. Então, para terminar, a vida é... A vida é cheia de desafios, mas se tem desafio, significa que temos recursos internos para ultrapassar. Muito bem. Muito obrigado, viu, Mical, por ter aceito aí o convite, né? Ter vindo de braços abertos, né? Sem saber, nós não temos script, e é assim que funciona o Diálogos, é assim que é bom. Então, assim, muito obrigado, foi um prazer revê-la, mesmo que à distância, né? Nós não estamos muito longe, né? Assim, no mapa, não estamos em cidades, posso dizer, cidades vizinhas. Mas com essa questão toda de pandemia, e um vai para lá, outro vai para cá, foi muito bom reencontrá-la, né? Ver que você está buscando, realizada e realizando, e eu só tenho a agradecer você ter respondido prontamente o meu convite. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada por ter proporcionado esse espaço tão terno, cheio de ternura. Então, muito obrigada por essa oportunidade de dialogar, de estarmos aí na complementaridade, falando de coisas da alma, porque nós somos feitos daquilo que nós nos alimentamos mentalmente, corporalmente. Então é muito bom quando a gente tem esse lugar para falar sobre a esperança, para esperançar. Então agradeço a você, agradeço a quem esteve conosco, quem vai aí nos ver do futuro. Obrigada por compartilhar. É uma verdadeira partilha isso que nós fazemos aqui. É uma partilha, e uma partilha onde o nosso diálogo é o diálogo com tantas pessoas que está aqui nos acompanhando, seja em 2022, seja em 2023, ou sei lá quando. Mas foi um prazer estar com a Mical, foi um prazer estar com você. Se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário. Aqui abaixo, nas descrições, estão todos os contatos da Mical, e a gente continua no próximo. Por enquanto, nós estamos no domingo. Eu não sei se... Bom, depois, no YouTube, nós estamos todos os dias, todas as horas, né? Então, nós estamos com uma série de diálogos, de encontros com pessoas muito bacanas, porque eu sempre costumo dizer que esse programa, ele foi feito para a gente conhecer histórias interessantes de pessoas interessantes, porque, afinal de contas, todas as pessoas são interessantes e todas as pessoas têm ótimas histórias para contar. Muito obrigado, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.